ciências exatas, né? Mas não é uma ciência completamente exata, assim. É uma ciência de relação entre medidas. Olha, isso gerou até polêmica na prova dissertativa, né? Justamente porque, beleza, física é uma ciência exata, 2 vezes 2 é igual a 4, é assim que funciona. E 2 mais 2 também é 4. Só que existe muitas formas de a gente começar a explicar um evento, certo? Por exemplo, quando a gente fala de leis de Newton, né, a gente está falando muito de diagrama de forças. A gente ainda precisa estudar com mais detalhe alguns grupos de forças, tá legal? Qual que é a nossa brincadeira aqui, ó? Eu vou colocar aqui, pessoal, a nossa... a gente pode colocar aqui a nossa prova dissertativa, que é o que eu comecei a resolver com vocês na semana passada, não foi isso mesmo? E a nossa prova dissertativa, ela trazia ali algumas questões ali, principalmente as questões com leis de Newton. Vamos colocar ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Achei. Vamos lá, então. Eu vou tentar resolver com vocês aqui. Se não me engano, na semana passada a gente já resolveu algumas questões. Aliás, a primeira e, se não me engano, a segunda questão dissertativa da prova. Não foi isso mesmo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou abrir com vocês aqui uma outra questão aqui da prova dissertativa e vamos continuar a nossa... Vamos usar essas provas aqui como essa nossa revisão, tá legal? Hoje, por enquanto, a gente vai pegar aqui algumas questões de simulado e provas dissertativa, tá legal? Na semana que vem, eu queria combinar uma espécie de gincana com vocês aqui, usar o nosso encontro para a gente fazer uma gincana. Eu não sei se vocês já usaram o Kahoot. A galera aí conhece o Kahoot? Já chegaram a usar aqui no Foco? Legal, né? Ótimo, ótimo. A gente tá. Eu vou usar essa ferramenta com vocês, que talvez seja uma forma interessante aqui da gente dar sequência, né? Bom, digamos, pelo menos na parte teste, na parte competição, né? Que é o que a gente precisa. A coisa mais legal, né, da preparação árdua, às vezes, é a competição mesmo. Eu vou compartilhar com vocês. Vocês devem ter percebido aí que eu entrei na sala também aí por outra porta, né? Vamos continuar a nossa solução aqui. Vou apresentar para vocês a prova dissertativa, a última prova dissertativa que vocês fizeram. Cadê a nossa prova aqui, ó? Tá aqui, ó. E deixa eu ver aqui. Posso mandar um? Vamos ver. Eu estou tentando apresentar para vocês aqui, ó. Vamos ver. Chegou. Então vamos lá, vamos fazer isso. Olha, nesse início aqui, vamos resolver aqui a nossa prova dissertativa. Já chegou aí para vocês na apresentação uma das questões aí que envolve leis de Newton. Detalhe, pessoal, essa questão envolve forças que nós discutimos um pouco sobre elas. Não exatamente, né, Alice? Deixa eu te falar. Esse nosso encontro é curto o suficiente para eu não conseguir resumir 3 meses de curso em apenas alguns minutos. Então, o que resume o nosso curso, né, é justamente o que a gente faz em prova. Por exemplo, nessa questão, veja bem, eu lembro que eu tive um encontro com vocês para definir algumas propriedades das forças de atrito. E nós vamos entrar de novo, né, nesse estudo. Acaba que essa questão aqui, ela envolve um pouco do que a gente falou, olha, força de atrito, força de tração, polias, certo? Então a nossa revisão em cima dos nossos problemas aqui, eu acho que é muito adequado, tá legal? Vamos continuar então? Olha, eu lembro que as questões 1 e 2 nós fizemos. E aí, na verdade, eu vou fazer a discussão e deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, ó, galera. Nós tivemos muitas provas canceladas, justamente porque os elementos, né, que apareciam em uma prova e outra são elementos idênticos. Resolver uma questão de física, pessoal, não é fazer 2 mais 2 igual a 4, certo? Um cálculo, ele não é a completa solução. Aliás, quando você me mostra o final de um cálculo e a resposta correta para a solução de um problema, não quer dizer que você resolveu esse problema, né?
Porque como assim que você sabe a resposta final, mas você não sabe o início, né? A solução inicial, como é o primeiro raciocínio, né, para a solução do problema. Todas as questões que envolvem leis de Newton, elas são problemas, né, de comparação de forças, de comparação de vetores força. Então a gente precisa de um diagrama de forças para a gente conseguir, então, justificar alguns pensamentos nossos com relação ao equilíbrio, com relação à aceleração ou não de corpos, tá legal? De massas, de inércias. É disso que as leis falam. Vamos lá, então? Vamos começar aqui, ó. Acredito que você vai olhar assim, você vai olhar e falar assim, Otávio, não, beleza, foi exatamente isso aí que eu fiz, né, na minha prova. Opa, peraí. Cadê a minha? Tá aqui, ó. Eu estava tentando abrir aqui para facilitar, mas vamos seguir por aí, ó. Vamos lá comigo? Essa é a questão 3, então, dissertativa. Ela coloca aí para você um bloco emissão e um bloco emizinho, ligados um no outro aí com fio. É dito o seguinte, ó. Uma caixa de massa 10 quilos é mantida em repouso sobre uma mesa horizontal acoplada a uma outra caixa de massa 2 quilos. E aí eu vou considerar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. É claro que nesses problemas, pessoal, né, às vezes é o não dito, mas a gente tem que considerar. A gente pode considerar essas polias como ideais? Ou seja, essas polias massa igual a zero, polia sem massa, sem atrito, eu posso fazer isso? Devo. Porque, aliás, eu não sei, veja bem, nós não discutimos isso, quer dizer, a gente não sabe trabalhar com problemas em que existe atrito nas polias. Se ele passar a existir, o grupo, a caixa de equações que eu vou ter que usar para esses problemas não é a nossa aqui do ensino médio, tá legal? Então, toda polia que você vai ver vai ser uma polia ideal, que não tem massa, não tem atrito, e os fios também são ideais. Propriedade importante para fio, galera. Fio, quando esticado, vamos lembrar, você estica um fio, esse fio ele vai fazer força nos dois sentidos do seu comprimento. Né? Isso que é uma propriedade de fios ideais. Eles são transmissores de força e ao longo de todo o fio você vai medir ali, vou medir a força aqui de tração nesse fio. Você vai encontrar o mesmo valor ao longo de todo o comprimento desse fio. Tá legal? Então aqui, ó, vamos lá. Eu vou considerar o fio e roldana ideais. Olha aí, no nosso problema aí, a letra A pede para determinar o módulo da tração exercida pelo fio que une os blocos. Ou seja, eu poderia calcular a tração no bloco emisão ou eu poderia calcular a tração no bloco emizinho. Tá legal. Deixa eu dar uma pausa aqui agora. Sim, ainda pede o sentido e a intensidade da força de atrito que age no bloco, né, sobre a mesa. Vou dar uma pausa aqui só na minha tela aqui, vou abrir um outro vídeo, provavelmente aqui vai ficar... Eita, provavelmente fica aqui um pouquinho melhor. Opa. Ai. Cara, eu como contra-regra, não dá não. Dá sim? Agora vai. Ok. Isso. Agora vai dar uma mega de uma microfonia, né? Eu virando assim, cara, quando eu mudo aqui a câmera, acaba acontecendo... eu busco vocês aqui para o meu quadro, não é isso? Então aqui, ó, vocês vão conseguir observar lá na lista de participantes, galera, que eu tô deixando a apresentação para vocês. Cadê? Opa, aí sim, ó. Deixa eu melhorar mais. Aí eu deixo a lista, lá na lista de participantes, vocês vão achar lá o primeiro ano foco, lá falando loucamente. É que eu tenho um quadro aqui para conversar um pouquinho com vocês também. A resolução aqui não está excelente, não. Talvez seja internet, mas vamos lá, hein? Nossa questão 3 da prova dissertativa. Qual que é o nosso problema lá? Polia, né? A gente colocou lá, lembra que a gente passou um tempo discutindo sobre a polia fixa, a polia móvel, qual que é a diferença entre elas?
E nesse problema aqui foi colocada uma polia fixa. Ou seja, ela pode girar em torno do próprio eixo livremente, sem atrito, mas o eixo dela não sai do lugar, né? Então é a polia fixa. Aí eu tenho aqui então, olha, um bloco Mzão e um tijolinho aqui chamado Mzinho. Deixa eu contar uma coisa aqui importante para vocês, pessoal. É uma prova dissertativa. E eu esperava que vocês fizessem um rabisco que me mostrassem aqui a relação de forças. A coisa mais importante na solução de um problema com leis de Newton é diagrama. Então vamos lá, para determinar aqui sobre forças, por exemplo, calcular a tração no fio, eu tenho que pensar assim, olha, beleza, quais são todas as forças que agem nesse bloco, quais são todas as forças que agem nesse outro bloco, né? Partindo de qual pressuposto? Equilíbrio. Não é isso? O problema fala lá que vai manter aqui o sistema todo em equilíbrio, ou seja, o sistema parado. A gente tem que analisar aqui agora, olha, tá certo aí, pessoal? O mais importante foi o que eu falei. Não é calcular, mostrar uma fórmula e me mostrar um resultado. Entende isso? Acho que eu já conversei, inclusive, no presencial com vocês. Vocês vão entregar, por exemplo, uma prova dissertativa, vão fazer uma prova de exatas para um corretor ler aquilo. O corretor tem que entender qual é o seu pensamento. Por exemplo, se eu coloquei lá, igual nas questões anteriores, quanta força o operário exerce sobre o solo? A maioria fez isso aqui para mim, ó, é 600 menos 500 igual a 100. Beleza, isso é a resposta da maioria, maioria. Mas pensa bem, cara, se você pega, escreve isso aqui num papel, escreve isso aqui num papel e joga lá na rua, e deixa a primeira pessoa que achar esse papel, se ver esse papel e ler, o que, que essa pessoa vai entender lendo isso aqui? Não entende. Ele vai entender um número como um ponto final, um igual e ponto, acabou. Mas como que você chegou aqui? Por que, que você fez um número menos o outro e não um dividido pelo outro? Certo? Então é isso que eu estou falando que é importante em provas dissertativas. Você sempre vai começar a sua prova mostrando qual que é o seu raciocínio primordial, qual que é o seu primeiro pensamento. Aqui eu vou fazer, vamos lá, o primeiro ponto que eu enxergo, o que eu enxergo lá no meu sistema é, já que ele está equilibrado, eu vou pensar nessa carguinha aqui que está pendurada, olha, ela está sujeita a um peso que eu vou chamar aqui de P1, e essa carga aqui, ó, está sendo sustentada por uma força de tração. Se existe um equilíbrio, quer dizer que a tração que o cabo exerce é igual ao peso do objeto P1. Nesse caso, mas justamente por causa do equilíbrio. Se o sistema não estivesse em equilíbrio, por exemplo, se esse sujeito estivesse pesando muito, estivesse acelerando aqui para baixo, a gente já ia supor um desequilíbrio de forças. Ou então tá aí, ó, letra A, quando pede para calcular a tração, você pode falar assim, olha, que no corpo de massa Mzinho igual, qual que é a massa desse cara aqui, ó? Um tem 10 quilos e o outro tem 2. Não é isso? Esse sujeito tem quantos quilos? 2 quilos. Eu sei que a tração é igual ao peso. Beleza? Tração é igual ao peso. Mais uma vez, prova dissertativa. Você tem que mostrar como que você pensou, qual o raciocínio que você usou para chegar naquele número que você está dando como resposta. Apenas colocar assim, ah, deu tanto. Não, não, peraí. Por que é isso? Né? O porquê está aqui. Eu estou explicando aqui ó, que nesse corpo existe um equilíbrio de forças. Se eu colocar assim, olha, um vetor aqui é igual... Olha quantos detalhes faz diferença. Opa! Quanto detalhe vai fazer diferença? Se eu colocar esse vetorzinho, essa setinha em cima, já vai estar errada a minha notação, porque esses vetores não são iguais. Aqui eu tenho dois vetores, um vetor para baixo e um vetor para cima. Sul e norte não é a mesma coisa, então os vetores não são iguais, mas os seus módulos são iguais, as intensidades são iguais. Então, nesse caso, a tração é igual ao peso do objeto 1, e esse peso aqui igual a mg, massa 2 kg de 10. Eu posso ter tração de 20 newtons, certo? Deixa eu ver aqui o chat aqui, galera. Peraí, isso teria que ser em módulo, ou tanto faz?
Quem colocou a certa? Ah, sim. Não, então, depende, olha só, galera. Não significa zerar a questão, né? Então, o que era importante para mim, o que eu precisava que vocês me mostrassem, não é para o Otávio, porque o Otávio é chato com isso, não. É para o mundo, cara. Vocês vão fazer uma prova de física aberta, por exemplo, os vestibulares de São Paulo, tá? Eles não vão aceitar você chegar aqui, tá lá o primeiro item, determinar o módulo da tração. Você escreve lá redondo, 20 newtons. Você determinou? Não, você respondeu, mas você não explicou como, né, o porquê disso. Então, é simplesmente chutar um número, né? Ah, qual a massa de fulano aí? Você chuta um número, ok, resposta correta. Não, você tem que ter formas de chegar nesse raciocínio, formas de explicar, que é a coisa mais simples do mundo, né, pessoal? A coisa mais simples é mostrar que a situação é um equilíbrio, já me basta. A partir daqui, se você errou o cálculo, você fez aqui 2 vezes 10 igual a 18, para mim ainda está certo, porque é a explicação que eu quero, não o resultado final. Eu acho que isso vai ficar um bom tempo na cabeça de vocês, né? Vocês são questionados sobre respostas o tempo todo em exatas, e o importante, de novo, cara, eu vou falar com vocês ao longo de toda a nossa vida juntos. O importante não é a resposta final, se você acertou aquela conta ou não. É como que você chega lá. A partir do momento que eu não estiver dando mais aulas para vocês, vocês não vão precisar mais de respostas finais, mas vocês vão precisar de métodos. Vocês vão ter que levar da escola métodos de raciocínio. Otávio. Pois não. Otávio. Sim, sim. Com quem eu estou falando? Olá. Ó, Otávio, Ana eu Luísa quer fiz falar com você. Ana Luísa. Sim. Sou eu. Eu desenhei esse negócio aí com as massas, pus as setinhas lá, pus os vetores no desenho. Só que na hora de escrever a igualdade, eu pus em módulo e pus com a setinha de vetor. Eu errei a questão por causa disso? Muito provavelmente não. Eu teria que olhar a sua prova, o seu caso específico para te falar onde exatamente que você errou. Tá legal? Eu não vou saber fazer assim, né? Lembrar da sua prova, não. O que me aconteceu muito, pessoal, e eu nem queria discutir muito isso também, muita prova que foi cancelada por conter respostas idênticas às respostas de outros colegas. Infelizmente, isso aconteceu sim, e é um negócio muito complicado de a gente resolver, né? Porque eu não estava do lado de vocês na hora da prova, mas eu recebi a prova de vocês, eu recebi assim, então o procedimento é esse. Tá legal? Bom, então é isso aí, ó. O item A foi resolvido tranquilinho, não é isso? O que foi pedido aqui pra gente, ó? Opa. Aí, ó, tá aí, ó. Foi pedido para determinar o módulo, ou seja, a intensidade da tração, e depois foi pedido para determinar a intensidade da força de atrito que age sobre o bloco que está sobre a mesa. Aí lá no nosso diagrama, eu ainda também esperava que vocês fizessem isso, que vocês fizessem um rabisco, um desenho e mostrassem isso. Se esse bloco emisão está em equilíbrio também, quer dizer que ele está sujeito aqui, ó, pelo menos a peso normal, porque ele interage com a gravidade e interage com a superfície da mesa, toma um empurrãozinho, forças que empatam uma com a outra. E o cabo, o fio ideal, é uma propriedade dele também. Fio ideal, se ele exerce uma força de 20 newtons aqui, ele vai exercer uma força de 20 newtons lá também. Uma tração aqui de módulo 20 newtons. Foi perguntado o seguinte, ó, quanto vai valer, qual vai ser o módulo do atrito? Né? Sentido e intensidade. Aí eu vou fazer de azul. O sentido do atrito é esse daqui, olha. Empurrando o objeto para a esquerda. Justificativa. Por que o atrito aponta para lá? Você poderia escrever infinitas coisas. Né? Aliás, eu recebi assim, né? Vocês devem ter visto lá no início da prova que as respostas também sem justificativas, elas não seriam consideradas. Né? Ok. A gente precisa vencer isso também, tá? Então, coloquei o meu atrito dirigido para lá. Por que para lá? Você poderia falar assim, ó, 2 motivos. Um, o objeto está em equilíbrio. Então, se ele é puxado para a direita, ele deve ser puxado para a esquerda com uma força de intensidade igual. Tá certo? Então, está aqui a minha força de atrito.
Ou você pode falar também, justificar pelo seguinte, olha, o atrito é dirigido para a esquerda, porque o atrito é uma força que se opõe ao arraste, ao deslizamento. Né? Na tentativa de deslizar essa caixa para a direita, o atrito vai agir para a esquerda. Legal? Então, havia infinitas formas de chegar lá. Né? Então, tá aí, ó, letra B. Né? Então, vou só colocar aqui, olha. Letra B, atrito, força de atrito para esquerda, e a justificativa, ela pode estar no equilíbrio de forças, ou a justificativa também pode estar na questão do arraste. Arraste. Lembra aí, o atrito vai ser sempre uma força contra o movimento? Não, ele é sempre contra o arraste. Tenta arrastar alguém para a esquerda, esse alguém vai sofrer atrito para a direita. Não é isso? Então, fechou esse problema simples. A dissertativa estava tranquila. Tranquila, só que não, né? Vamos seguir? Vamos lá, ó. Tá ali, questão 4. Ó, aí, ó, revisão então de projéteis, olha lá. Ao abandonar a mão do lançador, uma bola apresenta velocidade apenas horizontal de 18 metros por segundo e se encontra a 1,25 metros acima do solo. Oh, tá ali o lançador de beisebol, né? Então, despreze a ação do ar sobre a bola e considere G igual a 10. Na situação, nenhum jogador consegue interromper a queda da bola e ela atinge o nível do solo após cumprir uma trajetória parabólica. Galera, já está aí, ó, para a gente ficar acostumado também com as questões de física. Quando fala assim, despreze a ação do ar, o que significa isso? Não ter atrito com ar. O que muda na nossa vida? O que muda é que só assim as equações de física vão poder ser aplicadas. As equações de queda livre, as equações de cinemática e as expressões de mecânica, tá, em geral, elas dão certo quando não existe atrito. Em alguns problemas ele existe, né? Ele vai estar ali para compor um equilíbrio, para tentar resistir um movimento, um arraste. Mas aqui não, aqui a gente vai usar a cinemática de queda livre, né? Eu quero achar duas coisinhas aqui também, ó. Calcular o tempo de queda, né? O tempo que a bola leva para atingir o nível do solo, pode ter sido lançada, e a que distância do jogador a bola atinge o chão. Ô, galera, de novo, prova dissertativa. Eu não quero a resposta final. Tudo bem que isso aí é uma pergunta, te perguntou quanto, né? Te perguntou em que número vai bater, mas, mais uma vez, a essência de uma prova de física não é a resposta final. É o que você usou para fazer esse cálculo. E, no mínimo, o que ele esperava? Quando você está resolvendo um problema com projéteis, com movimentos de projéteis, o mínimo que eu espero é que você deixe claro que vai trabalhar com o eixo vertical separadamente do eixo horizontal. É a coisa mais importante em projéteis. Bom, então, você precisa dar uma aula de física para o cara que vai ler aquilo? Não, mas você precisa deixar claro qual foi o método que você usou para fazer esse cálculo. É isso que é fazer uma prova, não é entregar a resposta final. A propósito, se a gente quisesse só a resposta final de tudo, bastava ter um celular com Google no bolso para a vida toda. Imagina você, médico, aqui, nossa, e agora? Como é que eu corto esse tecido sem cortar o tendão? Entra no Google que ele vai te mostrar. Né? E com certeza vai ter um outro médico fazendo a cirurgia igual. Mas não é essa a intenção da nossa vida, galera. Então tá aqui, ó. A questão 4, dissertativa. Questão 4, ela vai considerar o seguinte, ó. O que eu queria fazer? Vamos lá. Eu vou colocar o lançador. Olha aí, ó. Quando esse lançador, quando o sujeito lança horizontalmente essa bola, eita, né? Tá meio inclinado aqui, mas é a perspectiva aqui da câmera. Ô, Letícia, fazendo aqui parece que é fácil, mas é tranquilinho mesmo, olha só. Vamos lá.
esse projétil, ele tinha só uma velocidade aqui que eu vou chamar de Vx. Foi dito aí que ele só tem uma velocidade na horizontal de 18 metros por segundo. Não é isso? Então lançou com essa rapidez. E eu quero saber duas coisas. Primeiro, quanto tempo que o projétil fica no ar e que distância que ele vai cair, né, do lançador. Vamos lembrar umas coisas aqui, ó. Velocidade horizontal Vx do projétil é constante. Enquanto o projétil estiver viajando, enquanto ele não tiver acertado um alvo, ele vai manter essa velocidade horizontal constante. Saiu da mão dele com 18, vai manter 18 na horizontal. Mas para resolver o item A, eu não vou precisar desse movimento. Lembra que quando, por exemplo, qualquer projétil é lançado livremente para a gravidade fazer com ele o que quiser, e quando a gente fala o que quiser, significa levar para o chão, não é isso? Então a gravidade ela vai agir na direção vertical, certo? Então a gente vai usar aqui, olha, o movimento ou a projeção do movimento vertical do projétil, ou seja, vamos usar só o movimento de queda livre, tá certo? Então o mínimo, eu acho que o mínimo é isso, a gente pelo menos considerar que eu não vou trabalhar com o movimento completo do projétil, e sim com eixo Y separado do que é eixo X. Legal? Aí sim você pode entrar com a sua equação. Deixa eu falar outra coisa aqui para vocês, uma coisa que eu vi muito aqui na nossa prova, olha só. Galera, para eu saber, por exemplo, vamos chamar essa diferença aqui de Y, certo? Então, Y é igual a V0t mais meio de GT quadrado. É uma expressão de queda livre, né, que relaciona o tempo de queda com a altura de queda. E essa velocidade inicial aqui é a velocidade vertical. Porque se a gente está trabalhando com movimento vertical, qual que é a velocidade desse projétil na vertical, quando ele sai da mão desse sujeito? A princípio não tem, né? O problema lá fala para a gente que a velocidade ela é plenamente horizontal. Então não há velocidade vertical no início. Certo? Vamos lá substituir isso aqui, galera. O Y, esse Y aqui, 1,25 m. Gravidade igual a 10. E T quadrado aqui no final, não sei quanto vale T, mas quando eu resolvo essa equação, eu vou ter aqui um T igual a 0,5 segundos. T igual a meio segundo. Beleza, olha o quanto que eu fiquei conversando com vocês para a gente chegar nessa conclusão. Agora eu vou falar para vocês, ó, de novo. Eu vou falar mais uma vez, cara, não vou me cansar de falar isso. Prova não é, o professor não quer sua resposta final. Mas geral fez só isso aqui. Só. Muitíssima gente. Fez, praticamente todo mundo fez só isso aqui, ó. Me entregou só o cálculo final. E alguns nem colocaram a equação que estava usando, que é uma parada que eu falei com vocês que é importante. Você não pode chegar numa prova aberta e fazer um cálculo sem mostrar qual equação você usou. Se você fizer isso, né, eu posso pensar duas coisas. Ou você inventou esse dado, ou alguém falou para você esse dado. Não tem muitas opções. Bom, vamos lá então? Resolvido? Então, o primeiro item é esse. Eu quero saber quanto tempo esse projétil ficou caindo. Ora, ao longo do caminho, ele ficou caindo como se estivesse em queda livre aqui de 1,25 m. Levou meio segundo para cair. Se levou meio segundo para cair, ficou também meio segundo viajando horizontalmente. Então, item B. Você pode falar que a velocidade horizontal é constante. Então, ficaria aqui o seguinte, olha, esse alcance horizontal seria a velocidade apenas horizontal vezes tempo. Bom, não parece muito difícil não, né? Que é D igual a VT. Então, esse alcance ele ficaria em velocidade horizontal, 18 metros por segundo, vezes meio segundo, um alcance de 9 metros.
Olha aí, mais uma vez, né, um outro item que muita gente entregou para mim só o cálculo final, né, isso não colocou lá a equação que usaria para fazer aquilo, né? Então eu faço uma pergunta maluca, né? Por exemplo, olha só que coisa louca. Se eu falar assim, o diâmetro de uma roda é 17 polegadas, a roda de um táxi, e posso falar que o táxi está subindo um morro inclinado de 30 graus, aí eu pergunto com que velocidade que ele vai chegar lá em cima. Aí você coloca assim, 6 vezes 6 igual a 18, né? Por exemplo, daí é o cálculo. Não, cara, e o método? É isso que eu quero. Ah, vamos lá Otávio, então. Olá, sim? na letra A, podia usar V é igual a VO mais AT ou não? Bom, poderia, mas se você tivesse, por exemplo, o valor da velocidade com que essa partícula chega no chão, a velocidade vertical dela, que essa equação que você me disse, V igual a VO mais AT, esse primeiro V aí seria a velocidade vertical final, e a gente não tem esse valor. Se você tivesse Esse esse valor, 18 não podia sim. ser o 18, não? Não, não, é que tá, porque o 18, lá no enunciado, esse 18 é a velocidade apenas horizontal, certo? Que a gente usa lá no movimento uniforme do projétil. V igual a VO mais AT é uma equação para o movimento vertical. São, né, dimensões diferentes. E Tudo na bem, B então? eu coloquei V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD. Aí seria a mesma coisa também? É só o vertical? Aí isso é equação para o movimento vertical, né? É uma equação para o movimento acelerado. Sendo que no horizontal, né, no movimento horizontal desses projéteis, tá, eu só posso usar D igual a VT. D igual a VT, o movimento uniforme, né? Então é isso. E aí, deu certo? Deu não? Ah, cara, então tá aqui, eu tô vendo o Cláudio falando aqui, ó, botar o cálculo é para mostrar que você sabe. Não, cara, botar o cálculo é justamente para mostrar que você fez a prova, entendeu? Mostrar que você fez a prova. As provas de múltipla escolha, elas estão aí para a gente ainda ter um pouquinho de chance, né? Se eu não sei a resposta daquilo, eu posso mandar um chute ali, eu tenho ainda chance de pontuar com essa questão. Mas dependendo do tipo de correção, né? Por exemplo, o Enem tem o TRI. O TRI é cruel, cara, com quem chuta na prova. Se você fizer a prova inteira chutando a prova, aí você fala assim, ah, vamos colocar 1.000 macacos fazendo a prova do Enem, chutando todas as questões. Cara, aí você pensa assim, olha, então, como o universo, né, de pessoas, né, fazendo essa prova é muito grande, mais ou menos, vamos falar, são 5 alternativas, né? Então, vai ficar muito bem distribuída ali as opções nos chutes, né? Entre letra A, letra B, letra C, D e E. 20%, né, de chutes para cada alternativa. E as notas não ficam distribuídas, né, em 20%, né, por questão. Enfim, né, tirou 443 chutando todas as questões, cara. E isso é uma nota bem, vamos falar assim, para o Enem é uma nota bem rasa, né? Bem rasa, bem lá embaixo. Aliás, não sei, né? Não tem como, não sei se vocês sabem, mas não tem como a gente zerar a prova. Ir lá e, por exemplo, assim, vou chutar todas as alternativas na letra A. Letra A em tudo, ok. Mesmo assim, você não consegue zerar a prova, né? Ah, claro, aqui, ó. Na letra A, aqui, vai, Fernanda. Na letra A, quando eu pedi para calcular o tempo de queda, a gente estava. Lembra o seguinte: olha, quando o projétil está passando pela sua trajetória, o que acontece? A gravidade, ou seja, a partir do movimento vertical, a gente consegue sim calcular ali quanto tempo que a gravidade leva para colocar esse objeto no chão. Porque esse movimento vertical é responsabilidade da gravidade. Legal? Então eu usei uma equação de queda livre, né? Relacionando altura com tempo. Legal, legal? Muito bem. E aí a gente está quase finalizando aqui, galera. Nessa prova aqui fica só a questão 5 agora. Vamos lá na apresentação lá? Pô, questão 5 foi questão também, né? Questão... Cara, agora vocês já podem colocar essa nota na agenda, né? Problemas que envolvem força, um objeto empurrando, puxando uma corda, um plano, ou seja, envolvem interação.
faça pelo menos diagramas. Eu vi bons diagramas na prova sobre essa questão. Quando eu digo diagrama, representa as forças, né? Vamos colocar lá. Seguinte. Então tá aí, ó, nesse próximo, nesse último problema, então, ó, questão 5 da nossa dissertativa, coloca assim pra gente, olha, uma mola de massa desprezível é comprimida entre dois blocos de massa 1 kg e 4 kg. Assim que a mola é liberada durante sua expansão, faz com que a massa M2 adquira uma aceleração média de 1,5 metro por segundo ao quadrado. É uma aceleração média, quer dizer que pode ser que durante o evento, né, essa aceleração tenha assumido valores um pouquinho menores, um pouquinho maiores, mas a média deu aí 1,5 metro. Agora, vai lá, o que a gente quer? Despreze atritos entre os blocos e a superfície e calcule a intensidade da força média exercida pela mola sobre a massa 1. Vamos pensar aqui, ó. Ali, ó. Vamos pensar no caso aqui, é o seguinte, olha, são dois objetos que eu tenho aqui, ó. 2 quilos, essa é a massa 1. 4 quilos, essa é a massa 2. A diferença entre os dois corpos está na inércia. Esse caso tem inércias diferentes. É mais difícil colocar esse cara aqui, começar o movimento de quem tem mais inércia. E é mais difícil parar ele também. Não é isso mesmo? Então essa é a diferença de inércia. No entanto, pensa bem, se uma mola estiver expandindo, ou então se você mesmo, ó, pensa, troca a mola e coloca uma miniatura de você aqui entre esses blocos aqui, ó. Quando você abre esses blocos, não tem como você fazer mais força em um bloco do que no outro. Ah, você pode até falar assim, não, se você estiver aqui no meio, você pode falar assim, vou encostar as costas aqui em um dos blocos e com o pé eu vou empurrar o outro bloco aqui. Mano, para você empurrar esse cara aqui muito forte, você vai ter que se apoiar nesse outro e também empurrá-lo para trás com muita força. Acaba que a força que a mola exerce, né, na expansão, ela tem que ser idêntica para os dois lados. É o mesmo agente de força. Então, a força elástica que age nesse sentido vai ter a mesma intensidade da força elástica que age nesse sentido. Ah, posso justificar isso aqui falando que isso é um par, ação e reação? Não. Ação e reação é interação entre dois corpos. Essas forças não podem, olha isso, ação e reação não podem ser feitas pelo mesmo agente. Então isso aqui não é um par ação e reação. Ele é só um par de forças exercidas ali por uma mola. Mas vamos lá, foi dito o seguinte, olha, que quando esse sistema é liberado, quando a mola expande, a aceleração média da massa 2, ela é de 1,5 metro por segundo ao quadrado. Então vamos chamar isso aqui de A2. 1,5 metro por segundo ao quadrado. Então eu sei o seguinte, ó, se a força em 2 é igual à força em 1, né, eu conseguiria calcular essa força elástica fazendo o cálculo lá no bloco 2. Então, por item A, eu vou colocar assim, ó, no bloco 2. No bloco 2, a força resultante é massa vezes aceleração. Isso é o que está acontecendo em 2. Ah, não, peraí, Otávio. Está pedindo lá o seguinte, calcula a intensidade da força média exercida pela mola na massa 1. Não, mas espera aí. Eu vou conhecer o que está acontecendo com a massa 2 e daí eu sei o que acontece com a massa 1. Então tá aqui, ó. Força resultante nesse caso é a força elástica da mola. Massa dessa caixa aqui, 4 quilos, aceleração 1,5 metro por segundo ao quadrado. Vai me dar uma força elástica de 6 newtons. Beleza. Galera, eu vou voltar na prova de vocês. Maioria fez só isso aqui, ó. F igual a MA, plá, me deu um número. Beleza.
Mas esse número aqui, às vezes teve gente que começou o cálculo daqui, ó, nem colocou a equação. Eu já poderia, talvez, cancelar o ano, fazer, sei lá, reprovar vocês já do ano. Cara, você não merece mais estudar física depois de fazer uma dessas. Você me dá só um número final, mas pensa bem, acabou o problema? Não, é uma prova dissertativa. Eu queria que vocês me mostrassem aqui que esses 6 newtons que agem aqui, eles também vão agir no bloco M1. Né? Então, eu esperava que vocês me mostrassem assim, olha, o agente é o mesmo. A força feita em M1 é igual a 6 newtons. Isso aqui é só intensidade. Por quê? Porque ela é feita, vamos colocar assim, ó, porque é exercida pelo mesmo agente. É o mesmo agente, é a mesma mola. Então, e há outras infinitas maneiras também de justificar e explicar. Não existe apenas um modo de falar isso, né? Nossa física, lembrando, física não é matemática. Física não é 2 mais 2 igual a 4. Tá legal? Eu preciso que vocês me mostrem isso aqui. É a estrutura que é importante para a gente. Para finalizar aqui, ele pede aqui, ó, determine a aceleração média sofrida pela massa M1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para o leitor, né? Olha aqui, leitor, nesse item B, eu vou verificar o que acontece com o bloco 1. No bloco 1, o que acontece? Força resultante é massa vezes aceleração. Então, essa aceleração aqui pode ser força sobre massa. São 6 newtons de força aplicados numa massa de 2 quilos por 2 quilos, o que me dá uma aceleração ali de 3 metros por segundo ao quadrado. Legal? Então eu precisava, assim, é o mínimo. Ah, Otávio, mas aí teve questão, né? Que como a gente ia chegar no mesmo valor, pô, então, quer dizer, é tudo questão de cálculo, ok, mas se a gente encontra também 2 respostas, 3 respostas, tem exatamente a mesma pontuação, o mesmo, sabe, chegar no mesmo valor a gente esperava, mas com a mesma estrutura de raciocínio, não é o que a gente esperava. Muito bem, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês ficarem atentos aqui agora, que a gente está chegando no momento aqui que é o momento mais pesado da aula, que é o momento aqui da nossa chamada aqui. Vamos lá? Otávio, Pois não. você falou ali que é porque exercita pelo mesmo agente. Qualquer agente faz a mesma força em 2 corpos quando ele estiver atuando ao mesmo tempo em 2 corpos? Ou não necessariamente? Só nesse caso aí? Olha, agentes ideais, como molas, fios, barras, certo? Então, quando é transmitido uma força para um lado, ele transmite para o outro. Por exemplo, naqueles casos, pensa num caso parecido, ao invés de ter uma mola expandindo, eu poderia ligar esses 2 carinhas aqui com um fio, um barbante, por exemplo, e puxar o M2. Isso ia tracionar o fio, mas o fio tracionado ali no meio, ele ia acelerar, ele ia correr junto com o sistema, mas ele ia conseguir transmitir para os 2 pontos exatamente a mesma força também. Então é uma peculiaridadezinha. Legal? Otávio, uma pessoa não é uma coisa ideal, né? No caso, porque Então, daria para fazer mais só sem um, né? dependendo do caso, né, uma pessoa não seria ali um objeto, um fio ideal. Mas dependendo do caso, né, igual a situação que eu falei para vocês aqui, ó. Vamos substituir, eu vou até fazer aqui bonitinho aqui no meu desenho, olha. Vamos substituir essa mola por uma pessoa que faça isso aqui, ó, parkour. A pessoa apoia aqui, ó. Olha ali. Deu para entender o meu desenho? Deu. Ó, bonito, né? Então a pessoa se apoia em uma caixa e com o pé vai empurrar a outra. Se ele falar assim, a minha intenção é enfiar o pé nessa caixa aqui e colocar 1000 newtons de força, mas se ele fizer 1000 newtons para esse lado, o bumbum dele vai fazer 1000 para o outro lado também, porque ele precisa ter apoio para conseguir fazer força. Então acaba fazendo exatamente a mesma força nos 2 sentidos. E mesmo que esses caras tenham massas diferentes, certo? Eu diria o seguinte também, quando você coloca lá um peso no seu ombro para carregar,
Você está fazendo para cima uma força para sustentar esse objeto, e com as pernas você também empurra o chão com a força, né, não exatamente com o mesmo valor, mas por você, né, colocar aquele objeto em equilíbrio ali, o seu pé está fazendo força, o seu ombro também está fazendo força. Então vão ser forças, né, que o aumento ali, ele também vai ter intensidade igual nos dois sentidos. Bom, Mas se caso do mesmo, uma mesma coisa, vai fazer força em dois corpos diferentes e que um vai sofrer maior intensidade do que o outro? não é complicado, eu não consigo nem encontrar uma situação assim para você. Por exemplo, você pensa bem, qualquer situação vai ser parecida com essa. Se a gente não considerar, né, a peso, vamos pensar só em força transmitida. No momento que você pega uma sacola pesada, uma bolsa, uma mala, acontece que a sua mão está puxando a mala para cima, né? O seu braço está servindo agora como um fio. Se fosse um fio ideal, seria isso. Fazer força para cima para sustentar essa mala. Mas o seu ombro está puxando a estrutura do seu corpo para baixo. Né? Então, normalmente é isso. Toda força é feita, ela surge aos pares e toda força surge de interação. Legal? Alguns casos vão ser ação e reação. Em outros casos, a gente vai ver pares de forças iguais feitas pelo mesmo agente. O nosso problema, né? Cada item aqui a gente podia trabalhar separadamente, ou com o lado direito ou com o lado esquerdo aqui do meu diagrama. Né? Mas eu sei que vão aparecer forcinhas iguais. Legal? Então vamos lá. Deixa eu finalizar aqui. Vamos só fechar a chamada ou de praxe, não sei falar latim. Mas vamos lá, eu vou começar com Júpiter aqui. Ó. Júpiter está ligado aí. Começa aqui comigo com Ágata, tá aí? Ágata do Júpiter. Presente. Aliás, olá, Ágata. E aí eu vou pedir para vocês só ficarem ligados, alertas aí, galera. Porque isso, não, o áudio também vai. Vamos seguir aqui, ó. Alexandre do Júpiter, tá aí? Boa. Opa. Galera, eu consigo ouvir o áudio, sim. Consigo, sim. Isso. Eu não ouvi, foi isso. Aí sim. Vamos lá, vamos seguir aqui. Galera, Alice está em sala? Isso, Alice. Ana Júlia, a Alice está falando aqui comigo. Ana Júlia. Ana Luísa está aí. Presente. Ana Luísa Mendes. Presente. Isso. Arthur Veloso. Presente. Bom, é um presente sintetizado. Curti, mano. Clara Gomes. Boa. Clara Milo Canela, não é isso mesmo? Clara Pimenta. Tá aí. Fernanda Mendes. Fernanda, sim. Giovana. Ok, Guilherme. Presente. Isso aí, cara. Gustavo. Henrique. Boa, Isabela Mendes. João Emanuel. Eu aqui, Otávio. João Gabriel. E João Matheus. Presente. Presente. João Pedro. João Vitor. Isso, Lula. João da Silva. Olha, a Júlia da Silva, cara. Eu ouvi chamar mais um. A Júlia tá aí. Luísa. Laura. Isso aí. Maria Clara. Maria Eduarda Dornelles. É a Duda Dornelles e a Duda Xavier. Sim, galera, o pessoal que está aqui, ó, que já respondeu aqui, pode ir abandonando o navio. Muito bom encontrar vocês aqui, ó. Duda Xavier está aí. Maria Fernanda está aí? Isso. Maria Luísa Lopes. Matheus Ribeiro. Presente. Isso. Tainá. Beleza. Galera, eu vou lá no Saturno agora. O pessoal do Saturno aqui, vai lá comigo aqui, ó. A Ana Flávia. Tá aí? Boa. Carolina. Clara Rocha. Isso.
Cláudio de Oliveira está aí. Daniel. Presente. Gabriela. Ok. Hanna Maria. Isso. Hanna Vanderbar. Presente. Júlia Rocha. Letícia. Presente. Luísa Ferreira. Maria Cecília. Maria Luísa Nobre. Ok. Marina Lopes. Sim, o Cláudio está aqui, anotei aqui. Marina. Tá aí, Marina. Mariana, eu pulei Mariana. Mariana tá aí, né? Mariana tá sim. Marina, ok. Matheus Augusto. Presente. Boa. Matheus Donato. Isso aí. Nicole. Pedro Henrique. Isso. Pedro Ramos. Isso. Rafaela. Presente. Isso, beleza. Tiago. Tiago Canguçu. Vitor Emanuel. Isso aí. Presente. Beleza. E Vitor Hugo. Fechou. Otávio, Sim. é porque na questão 4 você falou que aquela educação que eu falei era do movimento horizontal. Sim. Aquela lá que você falou que é de queda livre. Aí não seria. Ah, tá. Pode deixar. É perguntado o tempo de queda, né? A gente Bom, usa. isso é outra coisa. Aí a queda livre não precisaria ser reta? Trajetória? É. Na trajetória, ela tem que ser especificamente parabólica, né? Qualquer objeto lançado para a gravidade sugar, assim, ó, vai gravidade, leva. Se não for uma queda livre, um lançamento puramente vertical, essas trajetórias de objetos lançados sempre vão ser parábolas. Às vezes vão dar parábolas mais longas, né, mais fechadinhas, oblíquas, no lançamento horizontal, parábola. Mesmo se esse lançamento fosse feito na direção mais inclinada para o chão, a trajetória ainda seria parábola. A parábola é uma combinação, né, de dois movimentos transversais, horizontal e vertical, um uniforme e um acelerado. Não importa os parâmetros iniciais, é sempre parábola mesmo. Ok? Outra coisa, tem como você fazer o favor de olhar aí se eu acertei a 3? Por causa que eu pus aquelas setinhas de vetor em cima do A e do T? Sim, eu vou ver aqui, Ana Luísa. Vou dar uma olhada aqui e depois a gente pode conversar aqui, tá legal? Pelo WhatsApp. Ok, obrigada. Ok. Abraço para vocês, galera. Tchau, tchau. Abraço a todos. Piu.